A paz, igreja, vocês estão bem? Estão felizes? Domingo pós-jogo, né, gente? Melhor do que podia ser, né? Mas não o esperado, amém? Semana passada eu não estava, eu estava tendo uma crise de sinusite. Hoje já estou melhor, graças a Deus. O Jeff não está, foi pregar na praia, mas está tudo bem. Ele foi lá porque já estava programado para ir lá. E aí hoje eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre sermos corpo, né? E corpo, quando a gente vai dizer de corpo, a gente está dizendo corpo de Cristo, que é justo. Ou seja, somos um corpo de justos, amém? Queria que a gente conversasse um pouquinho sobre isso, né? Então, primeira coisa é que quando a gente vai pensar em evangelho, né? Quando a gente vai pensar que a gente se converteu, né? E o que isso de fato significa. A gente precisa entender que, então, o processo da nossa conversão é mais do que começamos a vir de domingo na igreja, amém? A conversão está dizendo que nós nascemos de novo. Nascemos agora e temos parte numa outra natureza, numa natureza de Deus, né? Temos parte com o Espírito de Deus, nós retornamos para Deus. Ou seja, a conversão e o Evangelho, ele é poderoso não simplesmente para mudar a minha vida no sentido de horários, cultos, o que eu faço, mas para mudar a minha natureza, amém? E quando a gente fala de transformação de natureza, né, então a gente está falando que o Evangelho ele é poderoso para me curar, para me libertar, para me transformar e para transformar toda a minha natureza, amém? Isso é mais do que mudança de hábito. Isso é transformação de consciência, de natureza, né? Agora nós passamos a ter parte com Deus. E não só com Deus, mas uns com os outros. Ou seja, o Evangelho ele é poderoso para transformar a gente e nos fazer participantes um da vida do outro também. E o quanto isso é precioso, gente. Porque às vezes a gente vai pensar corpo, ou a gente vai pensar comunhão, ou a gente vai pensar relação, né, entre os irmãos, mas quase que como algo opcional. Quando na verdade isso também é a transformação do Evangelho em nós. Isso também é fruto do poder do Evangelho operando em nós, né? O Evangelho nos volta para Deus e nos volta para o outro. Vocês conseguem entender isso? Só que às vezes parece que dentro da nossa concepção, né, de mundo, parece que o Evangelho ele é poderoso para me voltar para Deus. Então eu passo até a cultivar um tempo de oração, eu passo a cultivar um tempo com a Bíblia, eu passo a cultivar um tempo de jejum, mas parece que isso daqui já é o que o Evangelho fez em mim. Parece que eu não aprendo a me relacionar com o outro, do jeito que eu deveria me relacionar com o outro, né? Então, o que acontece lá no Éden quando o homem cai? Né? Lá em Gênesis 3, vai falar que, de repente, o homem come do fruto, né? O homem e a mulher comem do fruto, e antes mesmo que Deus aparecesse nesse dia, né, como era de costume, fala que homem e mulher olham para si, percebem que estão nus, pegam folhas, né, de figueira, se escondem, fazem aventais, se escondem. Ou seja, antes até deles se esconderem de Deus, eles se escondem do outro. E aí o Evangelho vem para me devolver para o outro e para Deus. E percebam que isso é o poder do Evangelho operando em nós. Isso é o ministério da reconciliação. Isso é Cristo nos reconciliando consigo e com o seu corpo. Amém? Então, quando a gente pensa em igreja, né, não simplesmente instituição, mas igreja, povo de Deus na terra, corpo de Cristo na terra, nós precisamos olhar um para o outro e falar assim, nossa, nós somos parte de um só corpo. Nós somos membros de um só corpo, né? Isso é parte e fruto do nosso processo de conversão. Muda o jeito que eu olho o meu irmão. Muda o jeito que eu me relaciono com o meu irmão. Muda o jeito que eu começo a pensar a profundidade das relações. Porque a gente está num tempo e numa sociedade em que as relações, né, ou os amigos, eles se fazem por afinidades, eles se fazem por gosto e sempre muito superficial, né? Então, talvez se a gente tivesse que pensar 5, 10 amigos que te conhecem profundamente, as suas dores, as suas tristezas, será que nós teríamos isso? Ou será que as nossas relações, elas se dão por afinidade e não por obra da cruz? Entende? Se até dentro do corpo de Cristo, as nossas relações elas forem unicamente por afinidade, a gente não está provando do poder que o
que o corpo de Cristo tem, né? Ou do poder que o Evangelho tem para nos fazer corpo de Cristo. E talvez aqui, né? Talvez não, tenho certeza que aqui a gente tem pessoas que gostam das coisas mais diversas. E uma única coisa ou uma única pessoa nos une, Cristo. Porque o que nos une não é afinidade, não é gosto, não é a gente, eu tenho o mesmo objetivo profissional. O que nos une é a obra de Cristo na cruz que nos fez membros do corpo de Cristo e um dos outros. Amém? Vamos lá, abram comigo lá em 1 Coríntios 12. E antes da gente ler, né, eu quero só que a gente tenha isso muito claro, assim como ponto de partida, que é, Cristo é o cabeça, né? Ele é a expressão do Pai, ele é a imagem do Deus invisível. E ele também é a comunhão dos filhos. Ou seja, na nossa relação, né, nas nossas relações, a gente redime a nossa individualidade. Está entendendo? Então não somos, a gente não pode ser, né, um monte de gente individual. A nossa relação está transformando a nossa individualidade. A nossa relação está transformando quem nós somos. Isso é sermos parte do corpo de Cristo. Amém, gente? Às vezes a gente vai pensar em igreja, né? E talvez a gente pense... a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em igreja é templo, é culto de domingo. Mas igreja é a relação dos filhos. Está entendendo? A primeira coisa que precisava vir na nossa cabeça, quando a gente falasse igreja, era relação com os irmãos. Isso é igreja. E aí esses irmãos podem se reunir num templo, esses irmãos podem se reunir numa casa, esses irmãos podem estar juntos numa mesa de jantar, mas o que importa é a relação. Porque senão a gente começa a construir uma igreja que ela é mais estrutura do que relação. E isso não é corpo. E se não é corpo, não é igreja. Isso pode ser uma estrutura religiosa, isso pode ser qualquer coisa, menos igreja. Porque a igreja, ela pressupõe relação entre os irmãos. Ela pressupõe relação entre o corpo, ela pressupõe relacionamento. Quando a gente vai falar de Cristo, a gente lembra de Jesus e do corpo dele, que é a igreja. E todos unidos debaixo de um só cabeça, amém? E nessa relação a nossa individualidade vai sendo transformada. Nessa nossa relação, a nossa individualidade vai sendo redimida por Deus. Então vamos lá, 1 Coríntios 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim também é Cristo. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos membros. A gente vai parando. Então, primeira coisa, né, Paulo ele vai destacar aqui, e eu acho que a gente precisa ter isso gravado no nosso coração, é que o corpo é um, mas tem muitos membros. E todos esses membros são um só corpo. Ou seja, Paulo começa a falar de um lugar de unidade. Ele começa a falar assim, ainda que individualmente você seja membro, você ganha vida quando está ligado ao corpo. Ainda que individualmente, né, como identidade, você seja membro, a sua identidade ou a identidade que Deus te dá como comunidade é corpo de Cristo. E aí, qual que é o lugar mais alto, então, que a gente pode olhar e falar assim, o lugar mais alto que existe na igreja? É membro. Está entendendo? Porque às vezes a gente confunde a estrutura com a igreja, ou o corpo de Cristo. A gente acha que o lugar mais alto é ser pastor. Então o sonho da vida, às vezes, é, quero ser pastor. Não, eu quero ser membro. Eu quero ser membro do corpo. Eu quero ter parte no corpo de Cristo. Não há uma posição mais alta do que ser membro do corpo de Cristo. Harold Walker falava isso. Ele falou assim, o lugar mais alto que você pode estar dentro da igreja é ser membro. Porque a gente... Estão entendendo, gente? Qual que é o poder disso? E eu quero que você lembre do seu corpo, né? Se você tivesse que olhar e falar assim, qual parte do seu corpo, qual membro do seu corpo físico você não gosta, você jogaria fora? Fala assim, nenhum. Até a ponta do dedinho do pé te ajuda a ter equilíbrio. Mas, estão entendendo? Mas parece que quando a gente fala de membro, ou quando a gente está no processo de membresia, né? A gente parece que a gente está falando assim, é só o lugar que eu vou frequentar. Não, é o lugar que eu vou me relacionar.
A gente está falando de um corpo. E olha como é forte, né? Esse comparativo que Paulo usa quando ele vai falar da igreja. Ele fala assim, vocês são corpo. Pensa que cada irmão é membro de um corpo. Pensa que cada irmão, um é o dedo, outro é a mão, outro é o braço. Então assim, pensa nisso aqui tudo como um corpo. Quem é mais importante? Não tem quem é mais importante. Né? Quem de nós consegue olhar para si mesmo e falar assim, pode arrancar meu pé, não é tão importante quanto a mão. Pode arrancar meu dedo, não é tão importante quanto o meu braço. Não tem mais importante, tem cada membro foi colocado no corpo segundo Deus quis. E cada membro tem um papel, uma importância, uma função, né? Qual parte do seu corpo, ou qual membro do seu corpo você ama mais? Não existe. Porque, estão entendendo como é doido que é? Embora você saiba que você tem um dedo, que você tem uma mão, que você tem um braço, quando você se olha no espelho, você vê um corpo. Você olha e fala assim, isso daqui é tudo uma coisa só, embora formado por muitos membros. Racionalmente, você consegue dizer, fala assim, eu tenho diversos membros, eu tenho mão, pé, dedo, pulmão, mas na sua consciência, no espelho, você olha e fala assim, é uma só pessoa. E aí Paulo está falando assim é Cristo e a igreja de Cristo. Talvez racionalmente a gente consiga olhar e falar assim, nós temos 200 e tantos membros. Mas Deus olha e fala assim, isso é parte de um corpo. E aí ele nem olha só a Big Home, ele olha para a terra e fala assim, isso é parte do corpo de Cristo. Talvez a gente vai olhar e falar assim, quantas igrejas nós temos em São Paulo, no Brasil? Cristo olha e fala assim, uma. São parte de um só corpo, o corpo de Cristo. Amém? Então qual que é o lugar mais alto, né, que eu posso estar na igreja? É membro. Porque todos nós somos membros. E isso precisa dar uma alegria tão grande. Gente, isso muda o jeito que a gente se relaciona com Deus. Isso muda o jeito que a gente se relaciona entre nós. Que é olhar um para o outro e falar assim, nós somos membros. Quando Deus olha para a gente, Ele não vê simplesmente a minha individualidade, Karina. Ele vê nós. Ele vê o corpo de Cristo que está localizado aqui em São Mateus. Ele vê o corpo de Cristo que está localizado em São Paulo. Estão entendendo? A gente começa a se encontrar numa identidade coletiva. Amém? Vamos lá no 15. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, são muito mais necessários. Vamos até aqui. E aí Paulo começa a falar sobre um problema, então, de comparação. Ele começa a falar assim, se a mão olhasse para o olho e falasse assim, eu não sou olho, então eu não sou do corpo. Tá vendo? O olho consegue ver, se a mão olhasse para o pé e falasse, tá vendo? Não sou do corpo, porque o pé consegue ir para onde quer. Eu só vou porque o pé anda. E aí Paulo começa a tratar, então, dentro da comunidade, de um problema de comparação, falando assim, mas se todo mundo fosse igual, nós não seríamos corpo. Falando assim que é exatamente pela diversidade e nessa diversidade que Cristo manifesta a sua multiforme graça. E é exatamente porque somos diferentes que somos parte um dos outros. É exatamente nisso que nós começamos a provar, então, da multiforme graça de Deus. É exatamente nisso que a gente começa, então, a entender a preciosidade do outro, porque é diferente de mim. E por ser diferente, isso é precioso. Está entendendo? E aí começa a tirar do nosso coração qualquer tipo de comparação. Que mas o outro consegue talvez ter graça para fazer tal coisa. Mas que bom, quer dizer que dentro do corpo do qual nós pertencemos, há alguém que tem graça para isso. Isso não me diminui, nem me engrandece. Isso me traz reconhecimento, isso faz eu reconhecer o corpo. Isso faz eu discernir o corpo. Vocês lembram no texto da ceia, Paulo fala assim, por não discernir o corpo, há muitos fracos que dormem e doentes. Gente, o que nos enfraquece, o que nos deixa doente e o que nos deixa adormecidos? A falta de discernimento do corpo. A falta da gente olhar
um para o outro e não conseguir discernir. Isso nos enfraquece, nos deixa doentes e nos deixa adormecidos. E todas as vezes, né, que como comunidade a gente passar ou por um tempo de fraqueza, ou de dormência, ou de enfermidade, né, pode ter certeza, estamos falhando em discernir o corpo. A gente está falhando em olhar um para o outro e dentro da nossa relação se perceber. Olhar e falar assim, nossa, talvez seja você mesmo que está com graça para isso. Acho que você é mão. Nossa, acho que eu sou só o braço. Está entendendo? Se a gente não... imagina o seu corpo em colapso, gente. Imagina o seu corpo sem você conseguindo pensar. E toda a parte, todo membro do seu corpo tentar fazer uma coisa que não cabe a ele. Né? Imagina se você começa a tentar andar com a sua mão. Vai parecer um bicho. Plantando bananeira. Entende? O que é isso? Se a gente não discernir, a gente começa a ficar fraco. Se a gente não discernir, a gente começa a se cansar. A gente começa a ficar adoecidos. A gente começa a ficar adormecidos. Ou seja, na diversidade a gente começa a provar de Cristo. Na diversidade, nessa nossa relação, a gente começa a provar então o que é ser corpo. A gente começa a olhar um para os outros e falar assim, somos muitos membros e diversos membros. E graças a Deus por isso, porque isso nos faz um só corpo. E se todos nós fôssemos iguais, nós não seríamos corpo. Se todos nós fôssemos iguais, a gente não teria função. A gente não teria identidade como comunidade. Estão entendendo? Recentemente, meu pai passou por um processo que ele teve que amputar uma perna, né? E é tão doido como é do nosso organismo entender corpo, né? Que depois ele teve um problema de câncer ósseo, e aí teve que amputar a perna, né? E aí ele estava passando por muita dor, né? Até a amputação. E aí eu pensei, é óbvio, né, que é triste, né? Isso tudo, estou resumindo, né? Mas tudo um processo. Amputou, vai melhorar pelo menos a dor. Gente, ele ficou quase um mês tendo a dor na perna que não existia mais. Porque nem a cabeça dele consegue olhar e entender que dá para viver sem um membro. Estão entendendo isso como é doido que é? Aí tem uma terapia, que é uma terapia do espelho, que ele tinha que colocar um espelho para a cabeça ver duas pernas, né? Então a perna que estava lá refletia no espelho, para a cabeça, o sistema nervoso começar a achar que estava lá ainda, para parar de mandar impulso de dor. Entendeu? Para começar a ver duas pernas saudáveis. Porque a nossa cabeça, ela olha e fala assim, é impossível que eu esteja vivo sem uma parte do corpo. Como que arrancaram um membro meu e eu ainda existo? Isso é consciência de corpo. Estão entendendo como é doido? Isso não é só psicológico. Isso, de fato, é o sistema nervoso. Ele começa a mandar impulsos de dor, como se ele estivesse falando assim, impossível. É impossível que a gente exista sem um membro. É impossível que a gente exista sem uma parte do corpo. É impossível. Ah, mas a perna não é vital, não é o coração, é impossível. A cabeça não consegue entender como podemos existir sem uma parte de nós. E aí Paulo está chamando isso, falando assim, gente, a igreja é assim. Ah, mas é só um dedo. Mas como que a gente existe sem um dedo? Ah, mas é só... Como que a gente existe sem isso? A gente está falando de corpo. A gente está falando de que temos individualidades, mas somos um só corpo. Estão percebendo como é profundo a ideia de Paulo quando ele começa a falar, vocês são membros uns dos outros. E muitos membros, diversos membros, mas um só corpo. Ou seja, a membresia não é simplesmente a comunidade que eu frequento de domingo. Membresia agora passa a ser nos relacionamos e passamos a ter parte um com o outro. E a partir daqui a nossa vida pertence um ao outro. E a partir daqui nós vamos ter diversas dificuldades um com o outro também. Porque a gente se relaciona. E essa relação nos transforma. Sabe quando você casa? Ainda não, né? Mas vai saber. Amém? Tá chegando, gente. Tá solteiro aqui na frente. Sabe quando você casa e aí tem a primeira briga do casal? Aí você olha e fala assim, gente, não é possível. Não era assim. Não era assim. Me enganou o noivado todo. Né? Só que parece bobo, gente, mas até essas desavenças começam a nos amadurecer se a gente lidar ela do jeito certo. Né? Dá 1, 2, 3, 4 anos de casamento, você olha, por exemplo, a gente está com 6 anos de casados, eu e o Jeff. Eu olho para o meu primeiro ano e falo assim, meu Deus, a gente era tão meninos. Né? A gente brigava por cada coisa,
Cada coisa virava um absurdo. Ou seja, a nossa relação nos amadureceu, né? E às vezes a gente fala assim, eu quero crescer em Deus. Eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero crescer na vida, né? E aí a gente vai para um lugar de que a gente não se relaciona com ninguém. Talvez profissionalmente, e ainda com algumas dificuldades, você cresça. Porque a profissão, ela quer só pagar, né? Você vai lá e você vai exercer o que você sabe, o que você consegue fazer. Mas na vida, talvez você não tenha ainda amadurecido os seus sentimentos, o jeito que você pensa, os seus desejos. Porque o que vai transformar isso é a relação. Paulo, ele fala isso lá em 1 Coríntios 13. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino e eu sentia como menino. Ou seja, quando Paulo ele vai falar de maturidade, ele fala o jeito que eu penso, o jeito que eu falo e o jeito que eu sinto. Maturidade não é o que você conquistou na vida. É o que você pensa, o jeito que fala e o que sente. Porque às vezes a gente liga a maturidade a casa própria, carro bom, emprego bom, sucesso profissional. Não, né? É o que você pensa, como fala e o que sente. A gente estava discipulando uma menina há um tempo e ela tinha diversas... entendeu isso, né? Ela tinha diversas crises de choro pela vida dela, não porque a gente fazia algo que dava crise de choro nela. E aí um dia a gente conversou e falou assim, fulana, eu acho que é um problema você sempre chorar. Porque ela perdia às vezes o dia chorando, saía para chorar, né? Aí eu falei, acho que é um problema. Nossa, mas eu nem posso sentir mais isso? Não, porque Paulo fala que quando era menino, ele sentia de um jeito de menino. Então o Petros estava aqui, não sei se vocês viram, ele subiu, depois ele desceu correndo, que não queria ficar na salinha. Chegou em mim e falou, eu quero ir na salinha. Eu falei, meu Deus, mas eu acabei de te deixar lá. Aí eu subi com ele para a salinha. Mas o Petros, se eu pegar um pirulito da mão dele, ele vai chorar. E não é um choro, é um choro. Ele vai gritar, ele vai se jogar. Mas ele é menino. Ou seja, tem um jeito que o menino sente. Né? E o que diferencia o Petros de uma criança, sei lá, talvez de 15 anos, de um adolescente, é o jeito que sente. Porque se você pegar o doce do menino de 15 anos e ele chorar, você vai falar assim, oxe, para de ser bebê. Você vai zoar ele, né? Você vai falar assim, oxe, filho, já está com 15 anos, estou brincando, não chora. Estou entendendo? Ou seja, que a maturidade, ela tem a ver com o jeito que eu sinto. Né? E quantos de nós, às vezes, a gente não trabalha isso dentro da nossa vida? E talvez a gente olhe e fale assim, mas eu não fico gritando e chorando. Mas a gente se fere tão facilmente nas nossas relações. Né? E, mas está dizendo que o outro nunca erra comigo? Não, estou dizendo que erra. E que vai errar. E que você também vai errar com o outro. Mas quanto de dificuldade a gente tem para só se perdoar? Ou quanto de dificuldade a gente tem só para se arrepender e pedir perdão? Né? Geralmente essas nossas feridas, esses nossos sentimentos, eles quebram relações. Eles acabam então com a amizade. Fez isso pra mim, não me cumprimentou no final do culto. Não foi em casa no dia que a gente marcou. Nossa, não vou mais falar com ele, acho que ele não gosta. Estão entendendo que a gente vai jogando tudo para um lugar do sentimento? E esse sentimento é exacerbado como uma criança. E aí Paulo fala assim, então, quando era menino, pensava, sentia e falava. Aí eu deixei para trás as coisas de menino. E o que é isso, gente? Às vezes a gente olha e fala assim, então eu vou orar mais para Deus mudar os meus sentimentos. E amém, a gente precisa orar mais. Mas o que nos amadurece é a gente olhar e falar assim, vou deixar para trás. Olha lá. Menina. Estão entendendo? O que nos amadurece é a gente deixar para trás. Deus, ele vai mudar, ele vai olhar e falar assim, filho, deixa para trás. Mas eu tô muito triste com meu irmão. Deixa para trás. Parece que, às vezes na nossa cabeça é tão místico que vai vir um raio e vai transformar. E eu vou acordar e você é outra pessoa. E Deus está falando assim, não, é só você parar de ficar com raiva. É só você parar de ficar chateado. Deixa para trás as coisas de menino. Esse deixar para trás é de fato pegar, abrir mão, deixar nesse lugar e andar. É isso que Paulo está falando. Ele fala assim, o tempo da minha imaturidade me prendia nesse sentimento de criança. Me prendia nesse jeito de falar, de me portar igual criança, explosivo, reativo, maluco. Me prendia nesse jeito de pensar, em que parecia que todo mundo, ninguém gostava de mim. Aí um dia eu olhei e falei assim, eu vou deixar para trás as coisas de menino. E aí eu parei de pensar assim. E eu parei de sentir assim, todas as vezes que esse sentimento vinha tentar me visitar, eu olhava, eu pegava a Bíblia e falava assim, mas não, somos membros sim de um só corpo. Não por afinidade, somos membros pela obra da cruz. Isso nos faz sermos membros.
Aí, estão entendendo? A gente começa a trilhar a nossa vida a partir de princípios de Deus, princípios bíblicos. Não a partir de sentimentos. Então a gente não se relaciona por sentimentos. A gente não se relaciona por gostos. A gente se relaciona por conta da obra da cruz e dos princípios de Deus. E isso é a saúde da nossa relação. Isso garante a nossa relação. Ah, mas eu estou muito triste. Então conta para o irmão que você está muito triste. Eu estou muito chateado. Conta para o irmão que você está muito chateado. Vamos resolver. Vamos estar aberto para o ministério da reconciliação. Gente, o evangelho é ministério da reconciliação. Né? Às vezes a gente não pode olhar e falar assim, Cristo me reconciliou com Deus. Também, mas Ele também quer te reconciliar com o seu irmão. E isso é poderoso. A gente precisa olhar as nossas relações a partir do ministério da reconciliação, que é Cristo deseja nos reconciliar, nos voltar um para os outros, amém? Então vamos lá, vamos continuar. No 18, só para a gente voltar. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Deus colocou como quis. Ai, mas eu sou perna, eu queria muito ser mão, meu desejo, mas Deus não quis, Deus te quis perna. Ai, mas por quê? Porque Deus quis. Já parou para pensar que tem coisa que a resposta é porque Deus quis assim? Né? Porque às vezes a gente tenta achar coisas, mas por quê? É porque Ele quis. Não tem explicação, Deus quis. E pronto. Ah, mas por que tal coisa? Ou por que Ele quis? Sei lá, é só porque Ele quis. Gente, tem algo chamado vontade de Deus. E é muito bom a gente conhecer o poder de Deus. Eu amo o poder de Deus. Mas é muito bom a gente conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é, Deus, o que você quis e o que você quer. Está entendendo? Como que a gente deveria construir a nossa vida? Deus, o que você quer? Deus, o que você quer agora para a minha casa, para a minha família, para mim, para a nossa comunidade, para a comunidade a qual eu pertenço? Vontade de Deus. Deus faz porque quer. Deus fez porque quis. Deus criou o homem porque quis. Deus te fez membro de um corpo, e esse membro do corpo porque quis. Ah, mas por que eu nasci assim? Porque Deus quis. Está entendendo? E aí a gente precisa lembrar disso, que é verdade. Deus tem uma vontade. E Deus faz as coisas porque quer. Não porque precisa, não porque... É porque Ele quer. Gente, isso é tão poderoso. Isso mudaria tanto o que a gente sonha para a nossa vida. Isso mudaria tanto o que a gente prospecta para o nosso futuro. Porque a gente colocaria antes de tudo a pergunta, Deus, o que você quer? A gente lembraria que Deus de fato tem uma vontade sobre nós. Deus tem uma vontade sobre mim. E aí essa vontade começaria a reger tudo na nossa vida, né? Às vezes a gente ensina os nossos filhos assim, filho, o que você quer ser quando crescer? Você pode ser tudo o que você quiser. Isso é a maior mentira que um cristão pode contar para o seu filho, né? Filho, eu sempre falo para ele, filho, você não pode ser o que você quiser. Você precisa saber o que Deus quer que você seja. Ah, mas eu posso... Não, você não pode, porque você é cristão. E aí o cristão abre mão das suas vontades para viver a vontade de Deus. Entendeu? Não pode no sentido de capacidade, né? Eu falo, filho, você é forte, você é corajoso, mas filho, a sua vontade precisa estar debaixo da vontade de Deus. A sua vontade, ela é organizada pela vontade de Deus. Ah, mãe, mas e se um dia, né, ele olhar e falar assim, mãe, eu não gosto. Então a gente precisa disciplinar os nossos gostos. A gente precisa disciplinar os nossos desejos. Sabia que até o que a gente gosta, a gente aprende a disciplinar? Né? Ninguém aqui, com certeza, né, eu falo por mim, olha e fala assim, nossa, como eu amo salada, é muito mais saboroso que um chocolate. Não, mas a gente aprende a disciplinar, porque se a gente comer só chocolate, a gente vai morrer. Aí a gente começa a falar assim, é importante comer uma proteína, uma salada. Nossa, como eu amo passar a vida na academia e no outro dia acordar com dor. Não, mas eu aprendo a gostar, porque eu sei que no fim isso faz bem para a minha saúde. Ou seja, eu disciplino os meus desejos.
Eu disciplino os meus gostos. Isso faz parte de um caminho de maturidade. E aí a gente precisa ensinar os nossos filhos a disciplinar os desejos deles. Porque você não faça tudo o que você gosta. Ele vai viver assistindo desenho e comendo chocolate. E em breve ele morre. Então a gente precisa olhar e falar assim, filho, você não sabe discernir o que é bom e o que é mal. Então parece que o que você gosta é bom, mas é porque você não amadureceu para discernir. Você precisa aprender a discernir. E quando você começa a discernir, você começa a disciplinar o seu gosto. Você começa a disciplinar os seus desejos. Estão entendendo? Então, o que nós gostamos, o que nós queremos, qual é a nossa vontade? Isso tudo aqui devia estar dentro de Deus. O que você quer para mim hoje? O que você quer para minha casa hoje? O que você deseja para a nossa comunidade hoje? Deus, qual é a sua vontade? Isso deveria reger os nossos dias. E aí, se a gente entender de Deus algo, e aí a gente vai olhar e falar assim, ai Deus, mas por que você quer isso? Eu nem gosto. Aí a gente lembra, então, que eu preciso disciplinar o meu gosto. Que o meu paladar ainda não sabe discernir bem de mal. Amém? Porque às vezes, o que a gente chama de sucesso na terra, Deus está chamando de fracasso. Já pensou isso? Às vezes, a nossa concepção de dar certo na vida, Deus olha e fala assim, desviou. Está entendendo? A gente não sabe discernir, né? Sucesso para nós é vida financeira legal, casamento bonito, filhos criados, e só isso. Será que só isso é sucesso para Deus? Porque para isso, nem precisa ser crente. Quantas pessoas que não conhecem Deus que constroem isso também? Ou seja, o que Deus chama de sucesso é outra coisa. E isso tem a ver com a vontade dele. Amém? Então, qual que é a nossa... O que precisa ser o nosso maior desejo, tanto individualmente quanto como comunidade? Satisfazer a vontade de Deus. Seja ela qual for. Satisfazer a vontade de Deus. Hebreus vai falar que Jesus, nos seus dias na terra, cumpriu a alegria que lhe estava proposta. Gente, que alegria! A cruz. Jesus chama, então, a cruz de alegria. Porque a gente vai olhar e falar assim, isso é o castigo, isso é o nosso pecado. Aí vai olhar e falar assim, ele cumpriu a alegria que estava proposto a ele. Porque essa alegria não tem a ver com qual é a vontade, tem a ver com a vontade, independente de qual seja. Então aquilo que a gente vai olhar e falar assim, meu Deus, que coisa terrível. Jesus olha e fala assim, é a alegria que o Pai me propôs. Estão entendendo como isso muda? Porque a satisfação do filho está em fazer a vontade do Pai. Então, onde deveria estar o nosso maior lugar de prazer? Em fazer a vontade do Pai. Ah, mas quer dizer então que a vontade do Pai vai ser uma coisa que vai ser uma festa para mim? Às vezes é uma cruz. Mas a alegria está na vontade do Pai. Não no qual é a vontade do Pai. Está na vontade, independente de qual seja. Gente, isso é coração de filho para pai. Isso é coração de Jesus para Deus Pai. Olha e fala assim, Pai, essa é a alegria que o Senhor me propôs. Ele chamando de alegria. A via dolorosa, a crucificação, ele olhando e falando assim, eu vou cumprir uma alegria. Porque a alegria é cumprir e manifestar a sua vontade. A alegria é ter parte na vontade de Deus. Esse deveria ser o nosso lugar de maior satisfação. Então, o que deve reger a nossa vida é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para hoje? O que Deus quer fazer em você hoje? O que Deus quer que você faça hoje? Qual é a vontade de Deus? Essa é uma pergunta que a gente deveria se fazer todos os dias. Deus, o que o Senhor deseja hoje? Amém? Vamos lá. 22. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são muito mais necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois corpo de Cristo e seus membros em particular.
E aí Paulo ele continua aqui então falando sobre honra, né? E aí ele vai falar então sobre o que parece ser mais fraco, são muito mais necessários. E aí, antes da gente, só um ponto aqui que é, gente, onde está a sua força, né? Pensa aí você no seu corpo. Às vezes a gente vai olhar e falar assim, a minha força, meu braço é forte, então a minha força está no meu braço. A minha força é medida pela força que o meu braço tem. Mas, na verdade, a sua força é medida pelo membro mais fraco que você tem. Pelo lugar da sua maior fraqueza, por assim dizer. Entende? Então, tem um menino lá em Salvador, né, que ele faz jiu-jitsu, um adolescente. E ele faz campeonato e tal. Aí eu estava tentando explicar para ele esse texto, falei assim, ô Levi, e ele é forte, né, o bicho parece sei lá, ficou cheio, tem 15 anos, menino. Só que, qual que é o grande ponto? Estava tentando explicar para ele, falei assim, Levi, a sua força não é o seu braço, que você é forte. A sua força é a parte do corpo que for mais fraca. Porque a parte do corpo que for mais fraca, né, se o adversário, se o outro lutador te acertar, ele te vence. Ou seja, ele não precisa vencer o seu membro mais forte. Ele precisa tocar no seu membro mais fraco. E é assim que a gente mede a sua força. Está entendendo? Então, qual que é a força de nós como comunidade? Pega os membros que estão mais saudáveis, mais fortes. Não, pega o membro que estiver mais enfraquecido. Essa é a força da nossa comunidade. Porque se tocar no membro que está mais enfraquecido, afeta o corpo. Está entendendo? Ou seja, dentro da comunidade, das nossas relações, há um trabalho de cuidado, que é um membro cuidando do outro. Porque ferir a um é ferir o corpo. Né? Ferir a um é machucar o corpo. Está entendendo? Então, o Jamé fala isso também. Ele fala assim, teve um dia que a gente estava conversando com ele, ele falou assim, Jeff, a sua igreja, a força da sua igreja está na família mais fraca que tiver nela. Ou seja, a família mais vulnerável, a família que talvez estiver mais mal estruturada na fé, que estiver com mais dificuldade, essa é a maior força que tem na igreja. Porque para tocar a igreja seria só tocar a família. Está entendendo? Ou seja, há um trabalho que todos nós, como membros um dos outros, temos, que é de cuidado, de fortalecimento, de amor, de zelo, de proteção. Porque se ferir um membro, fere o corpo, amém? E aí então Paulo ele vai e começa a falar de honra, né? E ele fala assim, 24, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso, mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. E aí Paulo então ele começa a falar sobre a honra como um caminho para que não haja divisão. E ele fala assim, para que todos tenham um igual cuidado. Ou seja, sabe o que vai nutrir a nossa relação? Sabe o que vai nutrir a nossa consciência como corpo? Sabe o que vai? Honra. Mas está dizendo então para honrar sempre uma só pessoa? Não, estou dizendo para honra entre o corpo. Paulo mesmo está dizendo assim, para que os menores membros recebiam mais honra, para que houvesse um cuidado igual entre eles. Então, o que nos livra da divisão? A honra. Quando a gente começa a olhar um para o outro e se reconhecer como membro, se reconhecer como irmão, se reconhecer... E gente, o que é honra? A ideia da palavra honra é o valor que você dá. Né? Então, o valor que eu dou ao Petros é diferente, com certeza, do que o que você dá, porque eu sou a mãe do Petros. O valor que eu dou ao Jeff é diferente do que vocês dão, porque eu sou a esposa. Estão entendendo? Ele tem um valor para mim. Ou seja, isso significa um nível de honra. É o valor que tem. Então, quando a gente começa a se olhar e fala assim, você tem valor para mim, a gente começa a se honrar. Você tem valor para nós, você tem valor para a nossa comunidade, você tem valor, estão entendendo? Quando a gente começa a dar valor, a dizer, olhar e falar assim, você é valioso, você é importante, isso começa a nutrir a nossa relação, isso começa a nutrir o corpo, isso nos livra da divisão. Ele vai falar assim, para que não haja divisão, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. Isso faz com que a gente seja cuidado. Mas quem vai ser cuidado? Quem tiver algum destaque? Não, todos os membros, porque todos são dignos de honra. Todos os membros, porque todos são membros de um só corpo. Porque a honra vai começando a dizer, você é precioso. Não porque você faz algo, mas porque você é membro do corpo de Cristo. E eu nem estou dizendo membro da Big Home, estou dizendo membro do corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Deus.
Você é membro. Estou entendendo isso, gente? Como é profundo? Deus, ele está olhando, falando assim, Jesus é o cabeça, mas o corpo é a igreja. É a igreja. Isso deveria abrir os nossos olhos para a gente começar a honrar os nossos irmãos. Simplesmente porque são membros uns dos outros, são membros do corpo de Cristo. Isso começa a limpar o nosso coração, isso começa a transformar o jeito que a gente cuida do outro. Amém? Então, como que o corpo cuida de si? Os membros estão cuidando um do outro. Né? Você olha para o seu corpo aí e fala assim, mas quem que cuida do meu corpo? Todo o corpo está cuidando do corpo. Né? A sua mão cuida do seu corpo, o seu pé cuida do seu... Não tem uma parte do seu corpo que está trabalhando o contrário. Porque se tiver uma parte trabalhando o contrário, já não é mais parte do corpo. Está entendendo? O que é o câncer? Né? E qual que é a dificuldade com o câncer? O câncer era uma célula do corpo que começa a trabalhar contra o corpo. E aí ela começa a adoecer o corpo. A ponto de, por exemplo, no caso do meu pai, vamos cortar a perna, porque embora seja a perna, já não é parte do corpo. Está entendendo? Está destruindo. Ou seja, não há uma parte do corpo, um membro do corpo que trabalhe contra o corpo, porque somos membros. Todo o corpo está empenhado na edificação do corpo. Não tem um membro que está empenhado na edificação de si mesmo. Né? Já viu na academia, os homens que vai lá e só malham o bíceps? Né? Aí você olha e fica, gente, tá feio. Acho que não tem nem funcionalidade isso daí, tá ridículo. Porque o certo é o membro trabalhar... Entenda isso. Certo é o membro trabalhar para todo o corpo, entende? Se desenvolver. Para todo o corpo amadurecer. Para todo o corpo ter funcionalidade. Para todo o corpo operar. Para todo o corpo ser efetivo. Senão a gente começa a cair num problema estético. Né? Que tem estética, mas não tem função. Tem estética, mas não amadureceu o corpo. Tem estética, mas o corpo não tem operação, não é eficiente. Mas o corpo de Cristo não é para ter estética. O corpo de Cristo tem função na terra. O corpo de Cristo tem identidade na terra. O corpo de Cristo tem propósito na terra. Amém? Amém. Deixa eu ver aqui. Ó, 26. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. E aí Paulo, então, ele começa a falar sobre partilharmos das dores e das alegrias uns com os outros. E como, às vezes, a gente tem dificuldade do partilhar, né? Como a gente tem, às vezes, dificuldade de padecer com o outro, mas também de se alegrar com o outro. Só que Paulo, ele olha e fala assim, se um membro padece, todos padecem. Gente, o que consegue nos levar a esse lugar? A consciência de corpo. Porque aí eu olho e não é simplesmente o meu irmão padecendo, somos nós. O que consegue fazer a gente olhar e se um membro está se regozijando, todos nós nos regozijarmos, todos nós nos alegrarmos? Consciência de corpo. Está entendendo? E aí a gente começa a olhar a comunidade, né, a nossa comunidade, a nossa relação como irmãos, como igreja, e olhar e falar assim, nossa, que bom que o fulano está amadurecendo, que bom que o ciclano conseguiu construir isso na vida dele. A gente começa a se alegrar, porque não é simplesmente o ciclano, somos nós. Nossa, aconteceu tal coisa com fulano, vamos então padecer juntos, vamos chorar juntos, vamos nos fortalecer nisso. A gente para desse lugar egoísta dos nossos sentimentos. Porque geralmente a gente só se alegra por nós mesmos e só chora por nós. Mas como isso fere a ideia de corpo? Como isso fere o princípio de corpo? Como isso revela o nosso egoísmo? Né? Então, sei lá, qual foi a última vez que a gente chorou porque tinha alguém, um irmão nosso chorando num tempo difícil? Ou será que a gente só aprendeu a chorar as nossas dores? Ou será que a gente só aprendeu a celebrar as nossas alegrias? Gente, somos um só corpo. A gente precisa aprender a chorar as nossas dores, assim como a gente precisa aprender a celebrar as nossas alegrias. Isso vai tirando da nossa cabeça e do nosso coração qualquer lugar de protagonismo. Porque eu não vou me alegrar só se for eu.
Eu não quero ser protagonista do corpo, porque o corpo, tá entendendo? Quem é o protagonista do meu corpo? Qual membro? Não tem. Tem o que cada membro forma. Então a gente não quer ser protagonista do corpo de Cristo, porque cada irmão, cada membro está formando o corpo de Cristo. E nesse corpo, né, cada membro está formando ou fazendo parte desse corpo que no fim é Cristo. Estão entendendo isso? Que é os seus membros, né, cada membro do seu corpo, cada parte do seu corpo, forma uma identidade que é o seu nome. Né? Forma a Júlia, forma o Rafa, forma a Ana, que é essa cara, essa cabeça. Né? Então, quando a gente, como membros, começa a se relacionar, a gente está formando o quê? Ou está revelando o quê? Cristo, que é o cabeça. Estão entendendo isso? Ou seja, não tem a mão é a protagonista. Olha o que a mão fez. Ninguém faz isso, gente. Né? A gente não fica, olha o que minha mão fez, gente. Está entendendo? Não tem uma parte do seu corpo que é protagonista. Porque está todo mundo cooperando. Né? Todo membro está trabalhando para a edificação do corpo. Amém? Vamos lá em Efésios 4. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para a sua edificação em amor. E aí Paulo, então, aqui para a igreja de Éfeso, ele fala assim, olha, antes vamos seguir a verdade em amor, vamos perseverar na verdade. Gente, como isso é importante. Perseverar na verdade, vamos seguir a verdade em amor. E o que é a verdade? A verdade não é o que eu sinto. A verdade não está no jeito que eu vejo. A verdade é Cristo. Cristo é a verdade. A verdade é a Bíblia. A Bíblia, a palavra de Deus é a verdade. Isso é a verdade. Porque o jeito que eu enxergo, o jeito que eu sinto, o jeito que eu penso, pode estar com diversas ideias contrárias à verdade. Mas Paulo fala assim, seguindo a verdade em amor. Fala assim, primeiro, gente, saibam o que é a verdade. Porque isso vai reger a relação de vocês. Isso vai reger o organismo, isso vai reger a vida de vocês. Então, o que é a verdade? Cristo é a verdade. E não a verdade fora de Cristo. Ah, mas é uma meia verdade. Não é verdade. Né? Então, o que me faz, o que vai fazer a gente se proteger? A verdade. Como que eu descubro, ou como a gente começa a perceber o que é mentira, o que é falso, o que é enganoso, né? Vocês lembram do jogo Banco Imobiliário? Né? Tem diversas notinhas, né? E aí, a gente pode olhar e falar assim, é que agora a gente quase que não existe mais papel, dinheiro, né? Mas a gente poderia pegar e falar assim, então vamos estudar todas as notas mentirosas. Pega todas as tentativas aí de notas, de falsificação. Isso faz proteger a gente da verdade? Não. Né? Isso o que me protege da mentira é o conhecimento da verdade. Você lembra quando você ia no mercado e você pagava em dinheiro, a moça pega o dinheiro, ela olha e ela fala assim, é de verdade. Porque é tanta relação com uma nota de verdade, que quando é de mentira, tem textura, tem cheiro, tem peso. Tá entendendo? Então, o que te protege de toda mentira? Conhecer a verdade. Não gaste seu tempo tentando descobrir quais são as mentiras. Gaste seu tempo conhecendo a verdade. E aí, quando aparecer uma coisa, falando assim, não, eu sou o Cristo, você vai olhar e falar assim, gente, não tem cheiro, não tem gosto, não tem textura. Por quê? Porque eu conheço a verdade. Então, o que nos protege é o conhecimento da verdade. E a gente precisa gastar o nosso tempo nisso, amém? Então, testifico para que... Cadê? Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, o que a gente vai seguir? A gente vai seguir a verdade. Mas parece que é, nossa, mas não é, né?
o que é a verdade, amém? A igreja é guardada e protegida pela verdade. Cristo é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Né? E aí ele vai falar então de todo o corpo bem ajustado. Essa ideia de bem ajustado é estreitamente unidos. Né? Imagina que, então que todo o corpo bem unido, né? Cada membro bem unido. Ele está falando de um tipo de relação profunda. Ele falou assim, todo o corpo bem ajustado, estreitamente unido. Consolidado, a ideia de unido na afeição e na mente. Essa ideia de todo o corpo bem ajustado. Ou seja, o que vai nos fazer com que a gente seja edificado, né? O que vai fazer com que a gente cresça, né? O que vai fazer com que cada membro, cada auxílio de juntas, né? Cada um consiga fazer uma justa operação. O quanto mais nós estivermos unidos em mente e coração. E a ideia de estar unido em mente e coração, gente, não é, eu não posso mais ter um gosto diferente. Você pode. Mas nós, né, estamos caminhando debaixo de uma renovação de mente pelas Escrituras. A nossa consciência está sendo transformada, né? A nossa mente está sendo transformada. O que é pecado, o que é santo, o que é correto, o que é errado. Está entendendo? A nossa mente agora, a gente está unindo a mente. E a gente está unindo o coração, a gente está unindo a afeição, a gente está unindo o sentimento. A gente está olhando e falando assim, de fato, se essa é a vontade de Deus, nós amamos isso. De fato, nós amamos Deus. De fato, nós amamos um tempo profundo de adoração. Nós queremos nos render. Está entendendo? A gente está sendo unido em afeição. A ideia de unidos em afeição não é vamos gostar das mesmas coisas. Não. Cristo está nos unindo, transformando os nossos desejos, transformando os nossos gostos, transformando as nossas vontades. E isso está nos unindo. E aí ele fala então... do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Segundo a justa operação ou cooperação de cada parte. Cada membro tem um trabalho no corpo. Segundo a justa operação, cada membro, né? Então, todos nós, cada um de nós, é um trabalhador desse corpo, para a edificação do corpo. Cada membro tem uma operação, né? Então, já viu quando você está com alguma, sei lá, você está com garganta inflamada, aí você vai no médico, você toma uma injeção no bumbum. Parece que está tratando uma outra parte do corpo, tá entendendo? Mas que vai sarar sua garganta. Porque nenhum membro está trabalhando para si, está todo mundo se dedicando ao corpo. Então, qual é a minha função? Você tem uma função no corpo. Você tem uma identidade como membro, mas acima de tudo, temos uma identidade como corpo. E cada um de nós é responsável por zelar por esse corpo. Cada um de nós é responsável por trabalhar para a edificação, para o crescimento desse corpo, para o amadurecimento desse corpo. Cada um de nós, como membros individualmente, né, como membros uns dos outros e membros do corpo de Cristo, estreitamente unidos, ou seja, unidos em mente, unidos em coração, estamos trabalhando e devemos trabalhar para que o corpo de Cristo amadureça, para que o corpo de Cristo cresça, para que Cristo em tudo isso seja glorificado. Amém? Fica de pé no seu lugar.